E aí, SPR com Estrogonofe por aqui. Hoje, na segunda semana da mentoria O Jogo da Vida, nós vamos falar sobre o documentário do Thomas Edison. 5 chaves aqui, 5 detalhes que eu anotei das coisas que eu fui estudando com relação a esse grande inventor, tá bom? Vamos lá então. Ele viveu nos Estados Unidos entre os anos de 1847 e 1931. Ele era de uma família de classe média, da cidade de Milan, Ohio. Ele financiou, preste bastante atenção nisso aqui, ele financiou e patenteou muitos dispositivos de interesse industrial. Então, por exemplo, tem algumas invenções aqui que podem ter sido deles ou patenteadas. A lâmpada incandescente é dele, estrada de ferro eletromagnética, câmera de vídeo, fonógrafo, microfone de carbono, rodas de borracha, caneta elétrica de extenso, e tem muitas outras, mas muitas outras invenções. O que me chama a atenção nessa primeira chave aqui é o fato dele ter, sim, ter sido um inventor, mas ele teve o tino empresarial. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a patentear e comprar dispositivos de outras pessoas. E ele já começou a aumentar o pool de coisas que ele tinha, o pool de invenções que ele tinha. Isso é muito importante. Guarde isso aí. Segunda coisa, em 1879, com apenas 32 anos de idade, ele construiu a primeira lâmpada incandescente comercializável usando um filamento de carvão. Aí eu não vou entrar em detalhes como é que funciona a parte interna da lâmpada, o gás que estava ali dentro e tudo mais, você pode pesquisar sobre isso daí. Mas o que me chama a atenção aqui? A história conta que foram no mínimo 1000 tentativas, 1000 erros que ele teve, 1000 formas de aprendizado, 1000 formas de como não se fazer uma lâmpada que ele teve, ou seja, centenas e centenas de vezes que ele teve que construir essa lâmpada. Então imagina essa seguinte situação, a gente está olhando hoje, pensando hoje, né? Mas vamos voltar para 1879. Quanto tempo ele levou para fazer cada uma dessas lâmpadas? O vidro, a parte metálica embaixo, o bulbo ali, né? O filamento que ia dentro, aprisionar o gás que fica ali dentro, que faz parte do processo de iluminação, mais de 1000 vezes. Então assim, vamos fazer uma lâmpada, não é assim que 5 segundos vai sair. Isso aí foram dias, meses e meses, até ele conseguir dar conta. E com 32 anos de idade, com apenas 32 anos de idade, ele deu conta de fazer isso daí. Me chama a atenção, nesse segundo ponto aqui, a persistência que ele teve. Tá, okay? Parece que ele acessou um Kairos, assim, ele viu alguma coisa lá na frente e ele percebeu alguma coisa e foi para cima. Ele já viu aquilo funcionando. Tá ok? E sabe o que eu fiquei pensando aqui? Aí a gente tenta, né? Quem tenta não faz. Aí a gente investe o nosso tempo em 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí a gente fala o seguinte, não é para mim. Não é para mim. O cara só mais de 1000 vezes. E ele conseguiu chegar na lâmpada incandescente. Terceiro item, terceiro ponto aqui que eu anotei. Fez com que o método, isso aqui é o que mais me chamou a atenção, tá bom? Fez com que o método de distribuição de energia de corrente contínua fosse a oficial do mundo. Criou um conglomerado de filiais em todos os Estados Unidos. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, quando ele criou um método de distribuição de energia chamado de corrente contínua. Aí nós temos o Nikola Tesla, que vai trabalhar com corrente alternada. Já vou falar disso daí, tá ok? Mas o que ele fez? Ele, para deixar isso como sendo o modelo oficial de distribuição de energia no mundo, o que ele fez? Dentro dos próprios do seu país, ele em diversos lugares, ele foi colocando isso daí, ele foi espalhando de forma... Eu imagino que ele deve ter feito isso de forma estratégica. Eu não tenho acesso aqui aos dados onde foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, tá ok? Mas ele foi colocando em diversos lugares de forma estratégica e a partir daí, de forma estratégica, é que ele pegou e conseguiu fazer com que em todos os Estados Unidos tivesse, e tem até hoje, esse método de distribuição de energia. O que me chama a atenção e qual que é a sacada que me vem aqui? A gente tem que começar a pensar desse jeito também. Então, por exemplo, todo mundo que está aqui dentro do SPR ou o Jogo da Vida, né, o Piorano, nós temos a intenção de criar alguns negócios, okay? Fazer uma turbina cada vez maior e girando cada vez mais automaticamente. E aí essa sacada aqui ela é muito importante. Faz o MVP, testa o negócio que você está pensando aí, faz ele funcionar, deixa um pouco mais arredondado e daqui a pouco você começa de maneira estratégica a colocar em outros lugares. Muito legal isso daí. E o que ele fez com base nisso, com esses diferentes lugares? Ele criou um conglomerado que é gigantesco, enorme, ok? Quarto, agora no quarto aqui a coisa é um pouco pesada, né? O que acontecia ali?
Eu gosto bastante desse tema aqui porque eu estudei e continuo estudando bastante sobre o mundo elétrico e o mundo eletromagnético, para poder entender de fato o reino que a gente vive aqui. Até algumas pessoas chamam de planeta, mas eu vou chamar de reino, tá bom? Tem um motivo disso, tá ok? Não vou entrar em detalhes nesses detalhes não, que vai dar um nó na sua cabeça aí. Mas, para a gente entender grande parte do que nos acontece hoje, estudar sobre o universo elétrico e o universo eletromagnético vai fazer todo sentido. Nossa, como faz sentido? Principalmente para ler e interpretar alguns milagres que aconteceram no Velho Testamento. Você fala assim, uau, é coisa de maluco, mas é muito legal fazer isso daí. E um cara que teve assim, estudou demais e teve um nível de acesso e conhecimento muito grande foi Nikola Tesla. Então, na Europa, esse cara aqui era venerado. E isso estava indo com tudo para os Estados Unidos. E ele também estava estudando o universo elétrico, mas ele estava estudando sobre a corrente alternada. E Thomas Edison, corrente contínua. O que o Thomas Edison fez? De maneira brutal. Ele mostra para a população, através... difícil isso aqui, hein? Mas ele pega um elefante fêmea, chamada Topsy. Esse elefante ia ser sacrificado, porque estava idosa, estava com diversos problemas, não tinha o que fazer com ela. Ela seria sacrificada. Tanto é que, para fazer isso daqui, deram, se não me engano, 200 quilos de cenoura com cianureto dentro lá, para poder deixar a morte, para ela não pegar fogo no processo, que aconteceria. Deram um choque nela de corrente alternada, que é a corrente defendida por Nikola Tesla. O que aconteceu? Obviamente ela morreu. Mas eu vou te dizer o seguinte, se fosse corrente contínua, ela também teria morrido. Do jeito que fizeram lá o negócio, também teria dado problema. Só que o que fizeram? Divulgaram isso para tudo quanto é lugar. Acabaram com a reputação do Nikola Tesla. Acabaram mesmo com a reputação dele. E olha, esse cara teve muita invenção. Se você tiver a oportunidade, é ele que diz que se a gente quiser entender o universo, temos que pensar em termos de energia, frequência e vibração. A gente não fala de frequência, a gente fala de energia aqui o tempo todo. Não fala de energia o tempo todo aqui? Então, estudar esse cara faz todo sentido. O que fez? Jogou esse cara como sendo a sarjeta de um lunático de inventor. E eu achei interessante esse termo aqui que a pessoa que estava narrando lá no documentário colocou. Acabou com o Tesla, acabou mesmo. Então essa foi a estratégia dele, tá ok? E a gente tem que tomar bastante cuidado. Esse tipo de estratégia até hoje as pessoas utilizam, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Quinto, monopolizou o cinema através dos royalties. O que aconteceu? Ele criou, uma das coisas que ele criou foi a câmera de vídeo, investiu bastante nisso daí, e ele começou também a criar o seu próprio, a sua própria indústria de cinema, seu próprio, indústria de cinema, né? E o que aconteceu? E ele começou a trabalhar com royalties. Visão de empresário, começou a trabalhar com royalties. Por conta disso, as pessoas começaram a fazer outras coisas e aí nasceu Hollywood. Mas, graças a ele, Hollywood nasceu, tá bom? Não vou entrar em outros detalhes aqui, de Hollywood e outras coisas que acabam falando que acontece por lá, mas enfim, isso daí é o documentário do Thomas Edison, um cara sagaz, sabia o que queria, sabia muito bem o que queria, teve algumas atitudes bem complicadas, mas eu vou te perguntar o seguinte, quem é que não tem uma atitude complicada hoje quando o coração não está no reino? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí, e a gente vai topar com essas pessoas por aí. Recomendo fortemente que você assista tem filmes que estão saindo, já saiu um filme há algum tempo atrás também sobre ele, já assisti, e agora recentemente, salvo engano, saiu mais um filme sobre o Nikola Tesla, e esse filme eu também quero assistir, vamos ver, me interessa bastante sobre esse tema. Então, se eu posso deixar uma recomendação para você, estude sobre a vida. Eu sei que o vídeo aqui é sobre Thomas Edison, mas só me fez querer estudar mais sobre Nikola Tesla. Olha que coisa louca, pelo menos essa é a minha percepção e o que eu quero para agora, beleza? Então é isso daí, general. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Até mais!